Boa noite, tudo bom? Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao canal Thalita Renova. Bom, antes de mais nada, quero agradecer a todos que vão entrar, que vão ver depois também, né? Então eu quero agradecer logo para vocês apertarem a publicação para mandar para os seus amigos, colegas e afins, tá bom? Então vamos começar falando um pouquinho hoje sobre o tema que é sobre Michael Jackson. Então vamos lá? Bom, antes de mais nada eu queria falar para vocês que eu resolvi fazer esse tema sobre Michael Jackson. Primeiro porque eu gosto bastante dele, acho que é fabuloso ele, fantástico. É um cara assim que não tem outro que faça o que ele faz, né? Fazia nos palcos, cantava, dançava e tinha tanto o vigor, né, mesmo de pessoa, assim, que era uma pessoa muito ele, né, uma pessoa que realmente tinha o intuito de mostrar que tinha o dom de controlar a própria voz. Mas, infelizmente, ele era uma criança que foi extremamente tirada da infância pelo seu pai, que a família Jackson passou por vários momentos de onde o Michael era só apenas uma criança, onde ele realmente não tinha, né? Quem fazia sucesso até então eram seus irmãos. Vou contar um pouco da história da família Jacksons. Os meninos até então faziam sucesso entre quermesses, entre outros lugares, tentando fazer um sucesso, entre outros, né? E esse sucesso, na verdade, era vindo pelo seu pai. Seu pai realmente queria que ele fizesse o sucesso, mas não por isso ele não conseguiu e colocou o sucesso nas costas dos filhos. Entre isso, o próprio Michael via isso acontecer com seus irmãos e foi querer fazer o acompanhamento com seus irmãos. Só que como ele era muito pequeno, ele não podia simplesmente mostrar seu talento, então ele ficava na dele. E foi aí que, com uma dessas que ele realmente quis mostrar o talento que tinha, e foi aí que seu pai realmente colocou ele no meio do... vai ser o quinto, vai ser os Jacksons 5. Não deu muito certo. Os Jacksons 5 deu o boom, mas infelizmente os Jacksons 5 tinha que estar pronto para tudo. Largar a escola, e nesse largar a escola era treino em cima de treino. Momento de estar perfeito, de estar tudo em ordem, não ter erros, não ter falhas, não ter momentos em que realmente pudesse atrapalhar as coisas. Bom, Michael Jackson, por ser uma criança pequena, ele tinha um dom fabuloso. Isso foi meio que grosseiro da parte do seu pai, querer que ele fosse cantar como um adulto. Não era muito bem o que ele queria. Ele forçou o Michael a cantar como um adulto. E ele estava em fase de crescimento, desenvolvimento, a voz embargada como uma criança, logicamente, né? E como é que isso ia acontecer com uma criança que, poxa, era uma criança. Não era uma criança que estava tendo uma fase de criança, uma fase de brincar, de correr, mas era tudo muito, vamos dizer assim, rápido, o crescimento do Michael e dos seus irmãos. E assim foi até ele conseguir seu primeiro sucesso com os irmãos.
Não durou muito tempo, Michael Jackson começou a fazer a carreira solo, né? Depois de um pouquinho mais crescido, ele mostrou que tinha talento para fazer carreira solo, largou os Jackson's 5. E aí sim começou toda a briga de novo. Aí ele, mas com um pouquinho mais de voz, mostrou sim que podia. E os irmãos também foram fazer carreira solo, né? As irmãs Latona Jackson e a irmã também, Janet Jackson, também. Toda a família era talentosa, todos tinham esse dom do canto. E isso foi uma família inteira fazendo sucesso. Essa foi a vida do Michael até então. Ele não começou do alto, ele começou do zero, como todo mundo. Ele não era uma pessoa ali de cima, ganhar horrores de dinheiro. Não. Michael veio de uma família simples, humilde e muito, muito simples mesmo. Então, foi aí que a família inteira começou a ter vários momentos de perfeição pelo pai. É triste, mas é a realidade. O Michael foi tirado da infância dele e foi muito, mas muito criticado pelo próprio pai. Em momentos de bullying, onde o pai mesmo fazia o bullying com o próprio filho. Por ele ser negro, o mais novo dos filhos, né? Você já imaginaram você ter um filho, o caçula, todos com cabelinho Black Power e todos negros, e o pai tirar chacota por ele ser negro? Era pra ser tipo assim, se a mãe fosse branca ou se ele tivesse um caso com alguma mulher branca. Aí ele poderia falar alguma coisa. Ou até mesmo uma mulher do Joe Jackson. Mas não foi o que aconteceu, não. Pelo contrário. Ele simplesmente fez o quê? Tirou o barato do Michael. Michael ficou traumatizado e não gostava da sua cor. Quando ele era maior, ele começou a fazer uns certos programas de estéticas no corpo, né? Ele tentou clarear o corpo. As pessoas falaram que ele começou a querer mudar a cor da pele muito rápido. Na verdade, Michael ficou com vitiligo pelas estéticas do corpo e ele não podia realmente tomar sol. Ele não podia sair sem protetor e a pele começou a ficar esbranquiçada de verdade. Foi vamos dizer assim, um mal súbito, né? Não deu certo. Ele teve que realmente se proteger com guarda-chuva. Muitas pessoas criticavam Michael Jackson por causa da pele dele. Ele começou a rapidinho ficar branco, de negro a branco. Mas vocês já imaginaram que essa doença é uma doença que é pro resto da vida? Porque você não pode sair realmente sem protetor, porque você já está exposto ao raio do sol ultravioleta. E se você sai no sol, é que nem um albino. Se você sair no sol, a pele é tão sensível que queima a sua pele. Era exatamente o que o Michael estava passando. E as pessoas não entendiam muito bem o que era isso e criticavam ele. Infelizmente foi o que acontecia. E aí foi isso o que aconteceu. Pena, né? Porque Michael não tinha muito o que fazer. Michael Jackson, depois de um tempo, começou a ficar preso dentro de casa por conta da doença. E mais pra frente, Michael Jackson também começou a abrir, fez um parque para ele, já que o pai, Joe Jackson, fazia de um tudo para que acontecesse, que ele tirou a infância e tudo, né? Ele abriu Neverland.
um parque de diversão. Porque, venhamos e convenhamos, né? O Michael, ele era uma pessoa, uma criança adulta. Imagina vocês, adulto, mas com uma mente de criança. E aí as pessoas começaram realmente a imaginar que o Michael estava abusando de crianças, quando na verdade ele não tinha amigos quando era criança. É triste, gente, é triste você não ter amigos quando você tem apenas uma idade de criança e você é tirado dessa possibilidade de ser criança. O pai de Michael é o grande culpado pelas possibilidades dele estar do jeito que está. Se as pessoas julgaram Michael até hoje por assédio, não foi por culpa do Michael. Foi por culpa do pai do Michael. Porque até a filha ele assediou. E isso são palavras dela. Ela foi a uma mídia e disse: o meu pai me assediou sexualmente. Que monstro. O próprio pai. Joe Jackson. Escrúpulos nenhum. Pai. Mas nem pra que nem para um pano de chão. Michael não tinha que ser julgado por assédio, mas o pai do Michael, sim, por assédio, por tirar a infância de Michael e conturbar toda uma família. Que credibilidade Joe Jackson teve para ter uma família. Michael era apenas uma criança. Neverland era apenas o lugar de infância para ele ter uma liberdade de ser criança, coisa que o pai não deixava. Então, se as pessoas julgam tanto o Michael, por que as pessoas não julgavam o pai dele? Eu costumo dizer que a gente que é pai e mãe, a gente é o exemplo dos filhos. E era isso que era para ser o pai dele. Infelizmente o pai não era. E pelo visto nunca foi. Me impressiona esse tipo de comportamento das pessoas quererem julgar uma pessoa desse jeito. A história do Michael é triste, muito triste. Michael morreu de overdose. Mas até o pai dele foi no enterro dele, mas foi daquele jeito, nem chegou perto do caixão do próprio filho. Vocês sabiam que ele casou com a filha do rei do rock? Esqueci o nome dela. Mas a Maria alguma coisa, eu esqueci o nome dela agora. Mas ele casou com a filha do Elvis Presley. A filha do Elvis Presley casou com Michael Jackson. E o mais engraçado, ela, quando conheceu Michael Jackson, ela tinha 2 filhos. E era casada quando conheceu Michael. Em 1993, ela retornou a ver o Michael. E aí sim ela casou com ele, tendo 2 filhos. Michael pediu ela em casamento por telefone. Mas foi um casamento de fachada. Não. O casamento do Michael só terminou porque ela não aguentou as overdoses do Michael. E o Michael, quando morreu em 2009, disse a ela, antes de morrer, que ele tinha medo
de morrer que nem o pai dela morreu, Elvis Presley, de overdose. E foi o que aconteceu. O caixão dele foi lacrado. Infelizmente, depois de um tempo, ela casou-se de novo com Michael, mas com outro Michael, não com Michael Jackson, porque ele já estava morto, né? Então ela casou-se com outra pessoa chamada Michael. Aí fica a questão: e os filhos de Michael Jackson? Lana Jackson, Janet Jackson. Como fica Neverland? Essas são algumas questões que ficam realmente pensando aqui. Se ele tinha dívidas, então seria mais fácil vender Neverland e quitar pelo menos uma parte das dívidas com Neverland. E o restante, a família poderia se unir, já que o pai se encontra morto. Outra coisa que eu acho legal, assim, espero que o Michael esteja realmente longe do pai. Porque o Michael não é uma pessoa ruim. Essa foi a minha live em homenagem ao Michael Jackson. Assim como todos os fãs que gostam dele também entendam essa live. Boa noite. Compartilhe.